O cavalo ferido já tinha sido abandonado por todos. Ninguém acreditava que ele sobreviveria. Quando a mulher Apache se aproximou em silêncio e disse que podia curá-lo, o vaqueiro riu até ouvir a condição que ela impôs. O sorriso desapareceu, as mãos dele começaram a tremer, e todos ao redor ficaram em silêncio absoluto. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. A tarde estava quieta, um daqueles silêncios pesados do sertão da Bahia que só era quebrado pelo vento quente. Seu Otávio apertou as rédeas de couro gasto e falou baixo para o cavalo. Mais um pouco, Marruá. A gente desce desse serrote e a caminhada fica boa. O cavalo, um animal alto e forte da cor do barro seco, bufou suave, como se entendesse. Os dois subiam um caminho estreito e cheio de pedras soltas, o serrote do Mulungu. Otávio precisava ver uma cerca que tinha caído lá no alto da pastagem. O sol do fim de tarde pintava tudo de laranja. Foi tudo muito rápido. Uma pedra se moveu sob a pata direita dianteira de Marruá. O cavalo escorregou, tentou se equilibrar, mas o chão parecia fugir. Otávio sentiu o corpo do animal ir para o lado. "Segura, companheiro, segura!" Um som seco e horrível ecoou no silêncio. Um estalo. Marruá gemeu, um ruído profundo e cheio de dor que Otávio nunca tinha ouvido. E depois, o baque pesado do animal caindo de lado, preso entre as pedras. Otávio pulou da sela antes mesmo de o cavalo parar de se debater. Seu coração batia tão forte que ele achou que ia sair pela boca. "Marruá, Marruá, calma, vou te ajudar." O cavalo tentou levantar a cabeça, mas caiu de novo, ofegante. Suas pernas traseiras se moviam num ritmo desesperado, patinando contra as pedras. A perna dianteira direita estava numa posição estranha, torta, e o olho grande e escuro de Marruá, sempre tão calmo, agora mostrava um medo e uma dor que cortavam Otávio como uma faca. "Não, não, não!" Otávio repetia, ajoelhando-se no chão áspero. Ele tentou tocar no pescoço suado do animal. Marruá estremeceu. Otávio viu então o sangue escuro escorrendo de um corte profundo no flanco, onde o cavalo havia raspado numa pedra pontiaguda. A respiração era rápida e curta, um assopro quente e ruim. Pânico. Um pânico frio subiu da barriga de Otávio até sua garganta. Ele estava sozinho, no alto do serrote, e seu companheiro de 20 anos estava quebrado aos seus pés. "O que eu faço? Meu Deus, o que eu faço?" Ele olhou em volta. A sombra das pedras já estava alongada. A noite cairia em breve. Ficar ali não era uma opção. Tinha que levar Marruá para casa. A força que veio então não era só dele. Era uma força velha, de uma vida inteira carregando sacos de sal e derrubando bois no chão. Era uma força movida pelo desespero. "Você vai ter que me ajudar, Marruá. Vamos, filho. Vamos levantar." Otávio falava num tom firme, um tom que não usava nem com gente. Ele colocou os ombros sob a cabeça e o pescoço do cavalo. Puxou. Marruá gemeu alto, uma queixa dilacerante. "Eu sei que dói. Eu sei. Mas é isso ou a gente morre aqui." Com um esforço que fez seus músculos velhos tremerem e sua vista escurecer, Otávio conseguiu. Marruá, com as 3 patas boas, se apoiou. Ficou de pé, cambaleante, a pata machucada pendurada no ar, sem tocar o chão. O caminho de volta foi uma agonia. Cada passo era uma eternidade. Otávio ia na frente, puxando suavemente a rédea, guiando. Marruá o seguia, arrastando a pata quebrada, o focinho quase tocando o ombro do dono. O sangue pingava no chão poeirento, marcando o caminho. Otávio não parava de falar. "Tá perto, já tá perto. Lembra daquele dia que você empacou no riacho e eu quase caí na água? Você riu de mim, seu danado. Lembra? Logo a gente chega. A Maria vai ter um susto, né? Mas a gente chega." Eles desceram o serrote sob o primeiro brilho das estrelas. Quando as luzes fracas das primeiras casas de cabaceiras apareceram, as pernas de Otávio eram de pura água. O suor escorria por seu rosto, misturado com poeira. Finalmente eles viraram no caminho de terra batida que levava ao seu terreiro. A pequena casa de taipa, a mangueira, o coxo de madeira. Otávio guiou Marruá até o centro do terreiro, onde a terra era lisa. "Agora pode descansar, pode deitar." Como se entendesse, Marruá deixou suas pernas dobrar e se deitou no chão com um suspiro enorme e trêmulo. A jornada tinha acabado. Agora só restava o sofrimento parado. Otávio caiu de joelhos ao lado da cabeça do cavalo. A perna quebrada era um horror de se ver.
O corte no flanco parecia mais profundo à luz que vinha da casa. E a respiração. A respiração de Marruá era um chiar rouco, como se o ar não chegasse direito nos pulmões. Maria, sua nora, saiu correndo da casa. Seu Otávio, meu Deus do céu, o que aconteceu? Ela parou, levando as mãos à boca ao ver o cavalo. Otávio nem olhou para ela. Ele passou a mão com um jeito infinitamente cuidadoso pela testa de Marruá entre os olhos. O cavalo fechou as pálpebras por um instante. Aconteceu o pior, Maria, disse Otávio, e sua voz soou oca, gastada. Chama alguém, chama o menino Zé Carlos para ir até Jeremoabo. Precisa trazer o doutor Zé. Diz que é urgente, diz que é pro Marruá. Maria acenou, o rosto pálido, e saiu correndo. Otávio ficou sozinho no terreiro escuro, com apenas o som da respiração difícil de seu amigo. Ele pegou um pano limpo que estava num banco, molhou num balde d'água e começou a limpar suavemente o suor frio do pescoço de Marruá. Eu não vou deixar você ir não, sussurrou, mais para si mesmo. Você ouviu? Não vai. O doutor Zé vai saber o que fazer. Ele vai. Mas no fundo do seu peito, onde morava um conhecimento antigo de quem vive a vida no campo, um peso frio e duro começou a se formar. Um peso que tinha o mesmo tamanho e a mesma dor do olhar perdido de Marruá, fixo no nada da noite que caía sobre Cabaceiras. A noite passou devagar, cada hora mais pesada que a outra. Seu Otávio não saiu do lado de Marruá. Ele só se levantava para trocar a água do pano ou para acender um lampião, porque a escuridão parecia piorar a agonia do cavalo. O chiar da respiração era o único som no terreiro. Maria trouxe um café forte pela madrugada. Toma, seu Otávio, fortalece. Ele pegou a caneca com as mãos trêmulas e tomou um gole, mas o gosto não chegava. Seus olhos não saíam do flanco de Marruá, que subia e descia rápido demais. O sol estava alto no céu quando o barulho de uma moto velha cortou o silêncio. Era Zé Carlos, o neto do seu vizinho. Atrás dele, em uma carona apertada, vinha um homem mais velho com uma bolsa de lona verde. Era o doutor Zé. Otávio se levantou tão rápido que as juntas estalaram. Ele não conseguia disfarçar a esperança que surgiu em seu peito, frágil como vidro. Doutor, obrigado por vir. Ele tá muito mal. O doutor Zé era um homem quieto. Ele acenou com a cabeça para Otávio, deixou a bolsa no chão e se aproximou de Marruá. Sem dizer uma palavra, começou o exame. Tocou com cuidado na perna quebrada. Marruá estremeceu, mas não tinha mais força para se debater. O veterinário olhou os olhos do cavalo, abriu a boca para ver as gengivas, passou a mão pelo pescoço e pelo peito. Sua expressão, que já era séria, foi ficando cada vez mais fechada. Depois de muito tempo, ele se sentou num tamborete que Maria trouxe. Ele limpou a testa com um lenço. Seu Otávio, ele começou, e a voz dele era cansada. A situação é grave, muito grave. Otávio se agachou perto do doutor, seus joelhos rangendo. Mas tem conserto, né? Uma tala, uma cirurgia na cidade, eu pago o que for. O doutor Zé balançou a cabeça lentamente de um lado para o outro. Não é uma fratura simples. O osso quebrou de um jeito muito feio. E aqui no peito, ele apontou para as costelas do cavalo. Tem um inchaço por dentro. Sangramento. Quando um animal cai com o peso todo em cima das pedras, é isso. Os machucados são por dentro. Não tem cirurgia que alcance. O ar saiu dos pulmões de Otávio como se ele tivesse levado um soco. O que a gente faz então? O veterinário olhou diretamente para os olhos do velho vaqueiro. Era um olhar de pena, mas também de verdade. Não há mais nada a ser feito, seu Otávio. Só uma coisa, aliviar a dor dele. Ele está sofrendo. Muito. E esse sofrimento só vai aumentar. A respiração vai ficar mais difícil. A infecção vai chegar. Ele não vai conseguir se levantar nunca mais. As palavras caíam como pedras. Otávio sentou no chão, a força das pernas sumindo. Então é só esperar? Esperar ele morrer? Esperar ele sofrer até morrer. O doutor Zé corrigiu suavemente. Às vezes, a maior bondade que a gente tem com um animal, que a gente ama, é não deixar ele sentir essa dor toda. Otávio baixou a cabeça. Um ruído saiu de sua garganta, meio engasgo, meio choro seco. Ele virou o rosto para o cavalo. Marruá parecia estar olhando para ele, mas o olhar estava distante, vidrado. O doutor Zé se levantou, colocou a mão no ombro de Otávio por um instante. Eu deixo analgésico. Injeta. Vai aliviar um pouco por algumas horas. Mas é só isso. Eu sinto muito, seu Otávio. De verdade. Ele pegou uma ampola da bolsa, aplicou no pescoço de Marruá.
Depois, com um último aceno para Maria, subiu na garupa da moto com Zé Carlos e foi embora. A notícia correu rápido pelo pequeno povoado de Cabaceiras. Na mesma tarde, os amigos começaram a chegar. Eram vaqueiros como Otávio, homens de pele curtida e mãos calejadas. O primeiro foi seu Chico, que chegou de chapéu na mão. "Oi, seu Otávio, vim dar os sentimentos", o Zé Carlos contou. Ele ficou parado, olhando para Marruá deitado e assobiou baixo. "Tá feio o serviço." Outros vieram. Seu Adalberto, seu Raimundo. Eles se reuniam em pé, em volta do cavalo, em silêncio. A cena era conhecida por todos eles. A vida no sertão era dura, e a morte de um animal de trabalho, mesmo amado, era uma realidade. Foi seu Raimundo, o mais velho do grupo, quem quebrou o silêncio. "Otávio, ninguém gosta de falar isso, mas você tá vendo, o bicho tá penando, o doutor não tem jeito, não tem." Otávio, ainda sentado no chão ao lado da cabeça de Marruá, não respondeu. Ele só passava a mão na testa do cavalo. Seu Chico se ajoelhou perto dele, falando baixo. "A gente sabe o que ele é para você, mas pensa nele agora. O fim mais digno, o fim de vaqueiro, é aquele que não demora. É um tiro só, rápido. Ele não sente nada." Otávio levantou a cabeça. Seus olhos vermelhos e secos brilharam com uma teimosia furiosa. "Atirar no meu cavalo? No Marruá? Vocês estão loucos?" "É misericórdia, Otávio", insistiu seu Adalberto. "Não é crueldade. Deixar ele assim é que é. Saiam." A voz de Otávio saiu áspera e rachada. "Saiam daqui. Ninguém vai tocar num fio de pelo dele." Os homens trocaram olhares. Eles conheciam a teimosia do amigo. Respeitosamente, cada um deu um leve tapinha no ombro de Otávio ou acenou com a cabeça e foram saindo do terreiro. A tarde foi chegando ao fim. A sombra da mangueira cobriu o cavalo e o homem. O efeito do analgésico do Dr. Zé parecia ter passado. A respiração de Marruá ficou mais ruidosa, mais angustiada. Seu corpo inteiro tremia de vez em quando. Otávio se deitou no chão de terra de frente para o focinho do cavalo. Ele aproximou a boca do ouvido de Marruá. "Eu não vou fazer isso, companheiro. Você me ouviu? Eu não vou. Não é assim que a gente termina." Ele fechou os olhos, mas não para dormir. Para tentar fugir, por um segundo, daquele peso imenso que agora não estava só no peito, mas em toda a sua alma. Um peso feito de amor, de desespero e de uma verdade que ele não queria encarar. A de que pela primeira vez na vida longa dele, ele estava completamente perdido, sem um único rumo para seguir. A segunda noite foi pior que a primeira. O sofrimento de Marruá parecia crescer a cada hora que passava. Seu Otávio já nem tentava dormir. Ele se sentava naquele mesmo lugar, um velho banco de madeira trazido pela Maria, e ficava olhando. Às vezes ele falava. A voz saía rouca, um sussurro para não acordar o povoado. "Lembra daquela vez no Rio São Francisco, Marruá? A água estava gelada e você não queria atravessar. Eu tive que descer e te puxar. Você me molhou todo." O cavalo respondia com um olhar perdido ou com um tremor na pele. Não era mais o animal esperto que entendia cada comando. Maria aparecia na porta da casa, seu rosto marcado de preocupação. "Seu Otávio, vem tomar um caldo. Você vai adoecer." "Deixa eu aqui, Maria. Ele não pode ficar sozinho." "Mas você não é doutor, seu Otávio. Você não pode tirar a dor dele." Essa frase ecoava na cabeça de Otávio. Você não pode tirar a dor dele. Era a verdade mais amarga. No terceiro dia, o cheiro mudou. Um odor fraco e doce começou a sair do corte no flanco de Marruá. Otávio sabia o que era. Era o cheiro do começo do fim. A desesperança, que já era uma pedra no seu peito, virou uma montanha. Pela tarde, alguns curiosos passavam na estrada de terra e olhavam de longe para o terreiro. Viam a figura curvada do velho vaqueiro e o vulto imóvel do cavalo. Sacudiam a cabeça e seguiam em frente. A notícia do veredito do Dr. Zé já tinha se espalhado. Todo mundo em Cabaceiras achava que Otávio estava apenas adiando o inevitável. Foi no fim da tarde desse terceiro dia que a mulher apareceu. Ela não veio pela estrada. Surgiu de um caminho de carro de boi que vinha da direção da Serra do Água Branca. Vestia um vestido simples de cor terrosa e seus cabelos negros estavam presos numa trança. Ela andava com calma, sem pressa, como se sempre soubesse para onde ia. Otávio a viu quando ela já estava entrando no terreiro. Ele franziu a testa confuso, não a reconhecia. "Boa tarde", disse a mulher. Sua voz era suave, mas firme. Otávio apenas assentiu com a cabeça, muito cansado para perguntar o que ela queria. A mulher, que se chamava Jandira, não disse mais nada. Seus olhos escuros passaram de Otávio para Marruá. Ela caminhou direto até o cavalo.
Otávio se levantou de repente, o cansaço desaparecendo por um instante, substituído por alarme. Ei, o que a senhora vai fazer? Jandira não respondeu. Ela se ajoelhou na terra, bem ao lado da cabeça de Marruá. Não pediu licença, não mostrou medo do animal grande e machucado. Ela apenas estendeu a mão e colocou a palma aberta no lado do pescoço suado do cavalo, bem onde a pulsação deveria estar. Tira a mão dele, disse Otávio, e sua voz soou mais áspera do que ele queria. Ele deu um passo à frente, mas Jandira não tirou a mão. Ela fechou os olhos, parecia estar ouvindo algo. Seus lábios se moveram silenciosamente. Marruá, que tinha estremecido com o toque estranho, parou de tremer. A respiração ofegante dele não parou, mas pareceu perder um pouco da sua urgência desesperada. Otávio parou, sua mão estendida no ar. Ele não sabia o que fazer. Algo na quietude daquela mulher, na calma absoluta do seu gesto, congelou sua raiva. Ele ficou parado, observando. Jandira ficou assim por um longo tempo. O sol já estava quase sumindo atrás da serra. Então, ela abriu os olhos. Lentamente tirou a mão do pescoço de Marruá. Ela virou o rosto e olhou para seu Otávio. Seus olhos eram sérios, mas não eram duros. Pareciam ver tudo. O desespero dele, a sujeira em suas roupas, o amor dilacerado. A dor dele é muito funda, disse Jandira pela primeira vez. Otávio engoliu seco. O doutor Zé já disse, não tem mais jeito. O doutor vê o corpo que está quebrado, respondeu Jandira, ainda ajoelhada na terra. Isso ele viu direito. Otávio franziu a testa novamente, não entendendo. Como é que é? Claro que é o corpo, a perna quebrada, o machucado por dentro. Jandira se levantou, limpando a terra do vestido com um gesto simples. Ela olhou para o cavalo e depois de novo para o vaqueiro. Às vezes, o fio da vida não quebra de uma vez. Às vezes ele só fica muito fino, quase sumindo, mas ainda está lá. Otávio sentiu um frio estranho percorrer sua espinha. Não era esperança, era algo diferente. Um formigamento de desconfiança misturado com uma vontade louca de acreditar. O que a senhora quer dizer com isso? Quem é você? Meu nome é Jandira, eu moro na serra, eu posso tentar ajudar seu cavalo. A palavra ajudar ficou pairando no ar do terreiro. Depois de 3 dias ouvindo que tudo era impossível, aquela palavra soava estranha e perigosa. Otávio deu uma risada curta, amarga. Ajudar? Com o quê? Reza. O doutor Zé tem remédio de verdade, e nem ele pôde. Jandira não se abalou com a risada. Ela continuou olhando para ele, e sua calma era agora quase assustadora. Meu jeito é diferente. Não é um remédio só do corpo, é um preparo, um cuidado. Mas para funcionar precisa de uma coisa. Otávio cruzou os braços, seu instinto de desconfiança crescendo. Precisa de dinheiro, é? Eu não tenho muito. Jandira balançou a cabeça. Não, precisa de você. Otávio ficou parado, os braços ainda cruzados. Precisa de mim? Para quê? Eu já tô aqui cuidando dele dia e noite. Jandira fez um pequeno gesto com a mão como se afastasse a ideia dele. Não é esse cuidado. O preparo que eu falo é antigo, é um conhecimento do meu povo. Ele não é só sobre ervas, é sobre intenção, sobre criar uma ponte. Uma ponte para onde? Perguntou Otávio, confuso e ainda desconfiado. Entre você e ele, entre a vontade de curar e o corpo que precisa sarar. Mas essa ponte precisa de um lugar firme para começar. Esse lugar é o nosso terreiro sagrado, lá na Serra do Água Branca. Ouvir o nome terreiro fez com que o rosto de Otávio se fechasse um pouco mais. Ele conhecia essas palavras. Ouvia falar em voz baixa, sempre com um tom de mistério ou de medo. Coisas do mato, coisas do outro mundo. Terreiro. Ele repetiu, a voz carregada. É um lugar de respeito, disse Jandira, percebendo a mudança nele. Um círculo de pedras onde a gente cuida das coisas importantes. Para o preparo dar certo, você precisa ficar lá, precisa cuidar do lugar durante todas as noites de uma lua cheia inteira. Da primeira noite até o amanhecer depois da última noite. As palavras de Jandira pareciam ficar suspensas no ar quente. Otávio as escutou, mas seu cérebro custava a entendê-las. Deixar minha casa? Ficar um monte de noites num terreiro? Isso não faz sentido nenhum. E o Marruá? Quem vai cuidar dele? Enquanto você cuida do terreiro, eu começo o trabalho com ele. Eu volto aqui todos os dias, mas a cura só vai se firmar se você fizer a sua parte lá. É a condição. Otávio começou a andar de um lado para o outro, esfregando a nuca. Aquilo parecia loucura. E se eu não for, o que acontece? Então eu não posso ajudar, disse Jandira simplesmente.
O preparo não funciona se as duas pontas não estiverem firmes. A sua ponta é o seu cuidado com o terreiro, é o seu respeito. Sem isso é só erva, e erva sozinha não cura um machucado tão feio. Nesse momento, Maria, que tinha ouvido a conversa toda da porta da cozinha, não aguentou. Ela saiu e veio até perto de seu Otávio. Por favor, seu Otávio, escuta essa moça. Olha para o Marruá. Ele não aguenta mais 2 dias. O doutor Zé disse, o que a senhora pode perder tentando? Ela disse, primeiro para o sogro, depois virando-se para Jandira. Jandira olhou para Maria e depois para o cavalo. Eu não prometo milagre, prometo tentar. Mas a tentativa tem esse preço. É um preço muito alto, disparou Otávio. Ficar num lugar daqueles? Eu não sei o que se faz num terreiro. Eu não sou do seu povo. Vão me aceitar lá? O terreiro aceita respeito, respondeu Jandira. Não importa de quem vem. O que importa é a intenção que você leva. Se a sua intenção for salvar seu cavalo, o lugar vai sentir. Otávio parou de andar. Seus olhos foram puxados como por um fio para Marruá. O cavalo tentou levantar a cabeça e não conseguiu. Soltou um gemido baixo, um som que era pura exaustão e dor. Aquele gemido quebrou algo dentro de Otávio. Ele pensou no seu pai. Pensou no dia que o velho lhe entregou o potro ainda trêmulo, dizendo, cuida bem, que esse vai ser seu parceiro. Pensou em todas as manhãs, em todas as estradas, em todos os silêncios que o Marruá tinha preenchido. De um lado, estava o mundo dele, o mundo conhecido, dos vaqueiros, da desconfiança com o que era diferente, do medo do desconhecido. Do outro lado, estava aquele animal, o último laço verdadeiro com tudo que ele amava, morrendo lentamente na sua frente. A voz de Otávio saiu muito baixa, quase um sopro. E se eu for, e não der certo, ele vai morrer sofrendo do mesmo jeito? Se você for e cuidar do terreiro com o coração aberto, o preparo terá força. Eu acredito nisso, mas o caminho da cura nunca é uma linha reta. Pode ser que não dê, a escolha é sua. Otávio olhou para Maria. A nora tinha lágrimas nos olhos. Ele olhou para o chão de terra batida do seu terreiro, o lugar onde ele sempre esteve seguro. Depois, olhou para a estrada que saía de Cabaceiras e sumia no meio da caatinga, rumo à serra. Respirou fundo, o peito doendo. Está bem. A palavra saiu tão baixa que Jandira se inclinou para a frente. Como? Está bem, ele repetiu mais forte, fechando os punhos. Eu vou, faço o que for, só salva ele, por favor. Jandira estudou o rosto dele por um longo momento. Depois, acenou com a cabeça uma única vez. A lua cheia começa depois de amanhã. Você precisa estar lá no terreiro antes do sol se pôr. Leve uma muda de roupa e leve seu coração disposto a cuidar. Eu venho amanhã para começar com ele. Sem mais nada, ela virou-se e começou a andar, sumindo pelo mesmo caminho de carro de boi de onde tinha vindo. Otávio ficou parado, olhando para o vazio onde ela estava. O sim ainda ecoava dentro dele, mas agora vinha acompanhado de um frio na barriga. Ele tinha acabado de aceitar entrar em um mundo sobre o qual, por toda a sua vida, ele só tinha ouvido histórias assustadoras, e o destino de Marruá agora dependia disso. O caminho até a Serra do Água Branca foi longo e quieto. Seu Otávio seguiu Jandira por veredas que ele não conhecia, passando por vegetação mais fechada. Ele carregava um saco com uma muda de roupa e um casaco, mas parecia carregar um peso muito maior. Nenhum dos dois falou. Quando chegaram, o sol já começava a descer. Jandira parou à beira de uma clareira. É ali, Otávio olhou. O lugar não era o que ele imaginava. Ele esperava algo escondido, talvez uma construção. Mas não havia casa nenhuma. No centro da clareira, sob a sombra imensa de uma única árvore muito velha e grossa, havia um círculo feito de pedras brancas. Algumas velas grossas, apagadas, estavam colocadas entre as pedras. Havia um silêncio profundo. Nem o vento parecia fazer barulho ali. É só isso? Ele não conseguiu segurar a pergunta. É isso, respondeu Jandira entrando na clareira. É o terreiro. Suas tarefas são simples. Todas as noites você acende essas velas. Use este isqueiro. A chama precisa ser mantida até o amanhecer. Todas as manhãs você pega água na fonte que eu vou te mostrar e rega estas plantas aqui. Ela apontou para alguns pés de ervas baixas que cresciam na borda do círculo. E durante a noite, você fica em vigília. Fica sentado ou em pé, mas fica acordado. E em silêncio. O silêncio é importante.
Otávio olhou para as pedras, para as velas, para as plantas. Parecia pouco, parecia fácil, mas um desconforto enorme começou a crescer dentro dele. Ficar acordado a noite toda, em silêncio? Por quê? Porque o cuidado não é só com as mãos, é com a presença. Você precisa estar aqui de verdade. Sua mente precisa estar aqui. Não pode estar pensando na sua casa, nos seus problemas. Precisa estar cuidando deste lugar. E o Marruá? A pergunta saiu antes que ele pensasse. Como ele está? A senhora voltou para ver ele hoje? Jandira assentiu. Voltei. Apliquei o primeiro preparo nas feridas. Ele está quieto. O sofrimento não aumentou. É um bom sinal. Mas agora, a partir deste momento, o trabalho continua aqui, com você. Ela mostrou a fonte. Um pequeno filete de água que saía de entre as rochas mais atrás. Deu a ele um jarro de barro. Depois entregou o isqueiro de pedra. A primeira vela você acende quando o sol se puser. Eu vou embora agora. Volto amanhã ao meio-dia para ver como você está e para cuidar do Marruá de novo. Espera, disse Otávio, e a voz dele soou mais aflita do que ele gostaria. Eu fico sozinho aqui? A noite toda? Sim, essa é a parte. O terreiro precisa conhecer você. E você precisa conhecer o terreiro, sem outras pessoas no meio. Antes que ele perguntasse mais alguma coisa, Jandira virou-se e se foi, sumindo entre as árvores. Otávio ficou parado no meio do círculo de pedras, ouvindo o som dos próprios passos dela desaparecer. Então veio o silêncio. Um silêncio tão completo que ele conseguia ouvir o sangue bater nos seus ouvidos. Quando o sol se pôs, ele lembrou da tarefa. Com mãos um pouco trêmulas, tentou acender a primeira vela com o isqueiro de pedra. Levou vários minutos até conseguir uma chama. A luz bruxuleante fez as sombras das pedras dançarem. Era pouco para afastar a escuridão que caía sobre a serra. A noite chegou. Otávio se sentou em um toco de árvore do lado de fora do círculo, como Jandira tinha instruído. Ele ficou olhando para a chama. Os primeiros barulhos da mata noturna o fizeram estremecer. Um ruído de folhas, um pio distante. Sua mente não parava. Isto é uma loucura. Que adianta ficar olhando para a vela? O Marruá está lá morrendo e eu estou aqui fazendo serviço de vigia. Ele sentiu uma saudade dolorosa do barulho do seu terreiro. O cacarejo das galinhas ao amanhecer, o balido de um cabrito, o som da porta da cozinha rangendo. Aqui só havia o nada, um nada que pesava. Será que ela está me enganando? Será que isso é só um jeito de me afastar? Talvez ela queira roubar alguma coisa, mas o que eu tenho? Nada. Ele olhou para as mãos calejadas e vazias. A dúvida era um bicho roendo por dentro. Cada minuto que passava era mais longo que o anterior. O silêncio começou a doer. Ele queria falar. Queria ouvir uma voz. Qualquer voz. De madrugada, o cansaço bateu. Seus olhos pesavam. A chama da vela parecia se multiplicar. Ele lutou contra o sono, balançando o corpo para frente e para trás. Não posso dormir. Tenho que ficar acordado. Mas para quê? Isso não vai salvar o Marruá. Nada vai salvar o Marruá. A ideia terrível e clara se instalou. Talvez o Dr. Zé e seus amigos estivessem certos. Talvez eles estivessem apenas prolongando o sofrimento do animal e agora ainda por cima se humilhando neste lugar estranho, sozinho no escuro. Um sentimento de fracasso total, profundo, cobriu seu Otávio. Ele baixou a cabeça. O silêncio ao seu redor não era mais apenas quietude. Era o som do seu medo, da sua descrença e da imensa solidão de um velho vaqueiro longe de tudo que ele sempre conheceu. O cansaço foi mais forte. A cabeça de seu Otávio caiu para frente. Seu queixo encostou no peito. Os olhos fecharam. Ele não percebeu que tinha adormecido. No sonho, ele estava de volta ao serrote do Mulungo, mas era diferente. O céu era de uma cor escura, quase roxa. Ele estava no alto, olhando para baixo, e viu Marruá. O cavalo estava sozinho, bem no meio do caminho pedregoso. Ele tentava se manter em pé, mas a pata quebrada falhava. Marruá cambaleava, escorregando cada vez mais perto da borda de um desfiladeiro profundo e escuro. Marruá, vem pra cá! Otávio gritou, mas sua voz não saía. Do nada, sombras começaram a se mover entre as pedras. Eram formas escuras, sem rosto, rastejando em direção ao cavalo. Elas se aproximavam, tocavam o flanco de Marruá. Onde tocavam, o pelo do animal parecia escurecer, como se apodrecesse na hora. Marruá relinchou, um som de pavor absoluto que Otávio nunca tinha ouvido na vida real. O cavalo recuou, mas a pata machucada cedeu. Ele começou a cair para trás, para o vazio do desfiladeiro.
Não! Otávio acordou aos gritos. Ele estava de pé, sem saber como tinha se levantado. Seu coração batia como um tambor. O suor frio escorria por suas costas. A noite ainda estava escura. À frente dele, a vela tinha apagado. Faltava um pedaço grande de cera. Ele estava ofegante, olhando em volta desesperado, tentando se lembrar onde estava. O círculo de pedras, a árvore grande, o terreiro. Você adormeceu. A voz veio da escuridão fora do círculo. Otávio deu um pulo. Jandira estava ali, parada, observando. Ele não tinha ouvido ela chegar. Eu tive um sonho. Ele balbuciou, ainda tremendo. O Marruá, ele estava caindo. Tinha coisas escuras nele. Ele estava apavorado. As palavras saíam aos pedaços. O terror do sonho ainda estava fresco, misturado com a realidade. Jandira entrou no círculo. Ela não parecia brava, parecia séria. O que mais você sentiu no sonho, antes de ver o cavalo? Otávio pensou, esfregando o rosto. Eu senti um cansaço enorme, um desânimo. Eu pensei que tudo era inútil, que eu era um tolo por estar aqui. Aí eu dormi. Jandira acenou lentamente com a cabeça. Ela se ajoelhou e reacendeu a vela com o isqueiro que estava no chão. O cuidado do terreiro não é só uma tarefa, é um espelho. Tudo que você sente aqui, a sua intenção, a sua fé, tudo isso viaja pela ponte. A ponte que a gente está tentando construir entre você e ele. Otávio a olhou, sem entender. Uma ponte? Como assim? Quando você duvida, quando você desiste por dentro, a ponte fica fraca. O seu desleixo doeu nele. As sombras que você viu são o medo e a dúvida que você colocou no caminho dele. O sonho foi um aviso. As palavras de Jandira entraram na mente de Otávio como uma luz. Um frio percorreu sua espinha, mas era um frio diferente. Era o frio de entender algo muito importante. Então, quando eu pensei que nada ia dar certo, isso machucou ele, de verdade. Machucou a chance dele. A cura precisa de força dos dois lados. De mim, com as ervas e os cantos. De você, com a sua vontade firme. Se você cai, a ponte balança, e ele pode cair também. Otávio olhou para a chama da vela, agora acesa. A culpa era uma coisa pesada e quente no seu estômago. Eu quase matei meu cavalo com os meus pensamentos. Sua voz saiu um sussurro horrorizado. Não com seus pensamentos, com a sua desistência. A cura é um acordo. Você aceitou o acordo, agora precisa honrar. Honrar não é só ficar acordado, é acreditar, é manter o cuidado, mesmo quando parece que não adianta nada. Ela se levantou. A noite ainda não acabou. O sol vai demorar para nascer. Você vai continuar? Otávio olhou para as pedras brancas iluminadas pela chama. Olhou para as mãos vazias. Ele pensou no sonho, no grito de Marruá. Não era só um pesadelo. Era um retrato do que estava acontecendo. Respirou fundo. Endireitou as costas. Eu vou continuar. Eu não vou adormecer de novo. Jandira estudou o rosto dele por um momento. Viu algo diferente. Não era apenas medo, era determinação. Então cuide da sua vela. Eu volto mais tarde. Ela se foi de novo, deixando-o sozinho. Desta vez, o silêncio era diferente. Otávio não sentia mais aquela angústia que doía. Sentia uma responsabilidade enorme. Cada pensamento de dúvida que surgia, ele lembrava do desfiladeiro do sonho e tentava afastar. Ele não estava apenas olhando para uma chama. Ele estava segurando um fio muito fino que ligava ele a Marruá. E se ele soltasse, se ele fraquejasse de novo, o outro lado do fio poderia se perder para sempre. A noite que tinha sido um tormento se tornou uma vigília. Ele não estava mais preso num lugar estranho. Ele estava em um posto, o posto mais importante da sua vida. Os dias que se seguiram foram diferentes. Seu Otávio ainda sentia o cansaço nos ossos, ainda estranhava o silêncio profundo da serra. Mas agora, quando uma dúvida tentava aparecer, ele lembrava do som do relincho de pavor no seu sonho. E a dúvida se calava. Ele cumpria as tarefas com um cuidado que antes não tinha. De manhã, pegava o jarro de barro e ia até a fonte. A água era gelada e cristalina. Ele regava cada pé de erva com atenção, observando as folhas, a terra. Ao entardecer, acendia as velas com uma certeza nova.
E a noite ficava em vigília. Seus olhos não fechavam. Ele olhava para as chamas, mas também olhava para as estrelas, para a silhueta da grande árvore. A quietude aos poucos parou de ser um inimigo. Virou apenas um fato. Na manhã do quinto dia, enquanto regava um pé de alecrim do campo que crescia rente a uma das pedras maiores do círculo, ele viu um pedaço de papel. Estava meio enterrado na terra úmida atrás da pedra, quase escondido. Ele parou. Não era para mexer em nada, mas aquilo chamou sua atenção. Ele se abaixou e, com cuidado, puxou o papel. Era uma fotografia, muito velha, amarelada e desbotada pelas bordas. Ele soprou suavemente para tirar a terra. E então viu. A foto mostrava 2 homens em pé, diante de uma cerca de madeira. Um deles era um jovem vaqueiro, usava chapéu de couro, sorria largo para a câmera. O outro homem era mais velho, tinha feições diferentes, mais largas, e usava um cocar simples de penas claras. Os dois estavam lado a lado, o ombro do jovem quase tocando o ombro do homem mais velho. Pareciam amigos. Algo naquele jovem chamou a atenção de Otávio. Os olhos, o queixo. Ele tinha visto aquele rosto antes, em outra foto muito antiga em casa. Uma foto que ficava em cima do velho baú do seu pai. Seu coração deu um salto. Ele levantou a foto para a luz do sol da manhã. Não pode ser. Nesse momento, ouviu um passo suave atrás dele. Jandira tinha chegado para sua visita diária. Ela parou, olhou para a foto na mão dele. "Você encontrou", disse ela, e sua voz não surpreendida. Otávio se virou, a fotografia tremendo levemente em seus dedos. É o meu avô, o Joaquim. Este aqui é o meu avô, tenho certeza. Mas quem é este homem com ele?" Jandira se aproximou. Ela olhou para a imagem com um respeito tranquilo. "Este homem era meu bisavô, o pai do meu avô. Seu nome era Aracá." "Seu bisavô?" repetiu Otávio confuso. "O que eles estão fazendo juntos, aqui?" Jandira apontou para o fundo desfocado da foto. "Olha atrás deles, aquela cerca. Esta cerca ficava aqui, neste mesmo lugar, muito tempo atrás, antes do círculo de pedras. Eles estavam construindo um galpão juntos." Otávio balançou a cabeça, tentando entender. "Meu avô, ele era vaqueiro, da nossa família. Ele nunca falou sobre isso, nunca falou sobre conhecer alguém da serra. Talvez as pessoas da época dele não quisessem ouvir", disse Jandira. Ela se sentou em uma pedra baixa e Otávio, quase sem perceber, sentou-se em frente a ela, ainda segurando a foto. Houve uma seca muito grande, a pior que meu povo lembrava. Seu avô Joaquim encontrou meu bisavô Aracá caído no caminho, quase morto de sede e fome. Ele não passou direto, ele parou, deu água, deu comida, levou meu bisavô para um lugar seguro. Meu avô fez isso? Ele fez. E depois, quando a seca passou, meu bisavô quis retribuir. Ele viu que seu avô era um homem bom, de coração reto. Convidou ele para conhecer nossa comunidade. Eles ficaram amigos, trabalharam juntos. Seu avô ajudou a levantar este terreiro. Estas pedras, algumas foram trazidas por ele. As palavras de Jandira eram simples, mas cada uma era como um golpe leve no mundo que Otávio sempre conheceu. Ele olhou de novo para a foto, para o sorriso largo do avô, para a proximidade entre os 2 homens. Eu sempre ouvi histórias. Meu pai, ele falava que o povo da serra era fechado, brabo, que a gente devia ficar no nosso lugar e eles no deles. Em outros tempos talvez fosse assim para muitos, disse Jandira. Mas não para eles. Eles viram um no outro apenas um homem. O acordo deles, a amizade deles ficou guardada aqui, nesta terra e nesta foto. Otávio ficou em silêncio por um longo tempo. O sol aquecia seus ombros. O barulho suave do vento nas folhas da gameleira parecia diferente. "E meu pai, ele sabia?" Jandira encolheu os ombros. "Não sei. Talvez seu avô tenha contado. Talvez a história tenha se perdido no caminho, misturada com outros medos. As histórias boas às vezes se perdem mais fácil que as ruins." Otávio passou o dedo sobre o rosto sorridente do avô. Um homem que ele nunca conheceu, mas que sempre imaginou como uma cópia do seu próprio pai, um vaqueiro severo e desconfiado. E agora ele via aquela imagem, seu sangue, sua família, lado a lado com o sangue da família de Jandira. Construtores do mesmo lugar onde ele agora estava, tentando salvar um cavalo. Ele olhou para Jandira. Os preconceitos antigos, as palavras herdadas, pareciam derreter como gelo ao sol daquela manhã. Não havia espaço para eles diante daquela foto, daquela verdade simples. "Então", ele disse, a voz embargada,
Então não é a primeira vez que um Pereira da Silva cuida deste terreiro. Um leve sorriso, o primeiro que ele via, apareceu nos cantos da boca de Jandira. Não, é a segunda. A descoberta da fotografia mudou tudo para seu Otávio. Os dias que faltavam para a lua cheia completa não eram mais uma sentença, eram uma preparação. Ele regava as plantas pensando no seu avô Joaquim, que talvez tivesse regado as mesmas plantas. Ele acendia as velas pensando que aquela chama era um fio que ligava ele não só ao Marruá, mas também ao passado, a uma história de amizade que ele não conhecia. Quando Jandira chegava, ele agora a cumprimentava com um aceno de cabeça. Já não havia desconfiança no seu olhar, havia respeito. E perguntas. O Marruá, ele perguntava todos os dias. Respira melhor, o olho não tem mais a dor de antes. A febre baixou. Cada notícia boa era como um nó que se desfazia dentro do peito de Otávio. A ponte ele começava a acreditar. Estava ficando forte. Finalmente chegou a noite. A lua cheia surgiu no céu, enorme e brilhante, iluminando o terreiro com uma luz prateada. Não era preciso vela. As pedras brancas pareciam gemas. Jandira chegou carregando uma pequena cabaça. Ela estava séria, mas sua serenidade habitual estava lá. Esta é a última noite, ela disse. O preparo final é feito agora. Otávio ficou em pé no centro do círculo, as mãos levemente trêmeas, mas não de medo, de expectativa. O que eu preciso fazer? Jandira se ajoelhou no chão diante dele. Ela tirou a tampa da cabaça. Um cheiro forte e amargo invadiu o ar. Você vai beber este chá. Todo. É feito com ervas especiais, colhidas nesta lua. Ele vai ajudar a firmar a ponte, a deixar o caminho livre para a cura chegar até o Marruá. Ela estendeu a cabaça. Otávio a pegou, olhou para o líquido escuro dentro. E depois de beber? Depois você senta, você fica quieto, você deixa o chá trabalhar. Eu vou cantar. São cantigas antigas para guiar o processo. Otávio respirou fundo, cheirou o chá. O aroma era realmente muito amargo. E vai doer? Não vai doer no corpo. Pode assustar a mente, pode trazer lembranças, visões. Não lute contra elas. Só observe. Lembre que é para o Marruá. Otávio fechou os olhos por um segundo. Pensou no cavalo, no seu pai, no seu avô sorrindo na foto. Então levou a cabaça aos lábios e bebeu. O gosto era pior que o cheiro, amargo como fel de boi. Ele fez uma careta, mas não parou. Bebeu até a última gota. Jandira pegou a cabaça de volta. Ela indicou para ele se sentar no chão, no centro exato do círculo. Otávio obedeceu, cruzando as pernas. Uma sensação de calor começou no seu estômago e se espalhou rapidamente pelo corpo. Jandira começou a cantar. Não eram palavras que Otávio entendia. Era uma melodia estranha e repetitiva, que subia e descia, parecendo vir da própria terra. A voz dela era grave e suave, se misturando com o som do vento. O calor dentro de Otávio virou um formigamento. Suas mãos e pés começaram a latejar. Ele olhou para a lua, mas a luz parecia tremular, como se estivesse debaixo d'água. Ele piscou várias vezes. E então, as visões começaram. Não eram sonhos. Eram como lembranças vivas, mas mais claras que qualquer memória. Ele viu seu pai, não o velho doente, mas um homem forte e jovem. Estavam no curral. Seu pai segurava um laço. Olha o jeito, Otávio. A mão firme, o olho no alvo. Não é força, é jeito. Ele viu sua própria mão, pequena e magra, tentando imitar o movimento. Riu, sentiu o calor do sol daquela tarde distante na nuca. A cena mudou. Ele viu Marruá, mas não o cavalo ferido. Era um potro novo, de pernas longas e desengonçadas, correndo atrás da égua no pasto verde. A sensação de alegria foi tão forte que apertou seu peito. Depois, veio a visão mais difícil. Ele viu Marruá caindo no serrote de novo. Ouviu o estalo, sentiu a dor aguda no próprio corpo, como se fosse ele quem tivesse quebrado a perna. Foi um momento de pavor e escuridão. Ele quase gritou. Mas então, na visão, ele viu a si mesmo sentado no terreiro sagrado. Viu suas próprias mãos acendendo a vela. Viu o rosto de Jandira. Viu as pedras do círculo. E um fio de luz, fraco no início, começou a sair do seu coração na visão. O fio viajou pela escuridão, passou por cima das serras, entrou no terreiro de cabaceiras e tocou o corpo ferido de Marruá. Onde a luz tocava, a escuridão da dor recuava. Não era um milagre rápido, era lento, como um rio lavando uma ferida. A visão do cavalo agonizante foi ficando mais fraca, substituída pela imagem de Marruá deitado, mas respirando calmamente, seu flanco subindo e descendo num ritmo tranquilo. O formigamento no corpo de Otávio começou a diminuir. O canto de Jandira foi baixando, até se tornar um sussurro e depois silêncio. A lua ainda estava lá, alta e clara.
Otávio abriu os olhos. Ele estava exausto, como se tivesse caminhado por dias. Sua roupa estava úmida de suor, mas dentro dele havia uma paz. Uma paz profunda e silenciosa que ele nunca tinha sentido. Não era felicidade, era a certeza de que tudo o que podia ser feito tinha sido feito. Jandira estava sentada na pedra, observando-o. Seus olhos pareciam cansados também. Está feito, ela disse, sua voz rouca de cantar. A ponte está firme, o caminho está aberto. Otávio tentou falar, mas sua boca estava seca. Ele engoliu com dificuldade. E agora? Agora, disse Jandira se levantando, agora a gente volta para sua casa. A lua cheia terminou. Seu trabalho aqui está completo. O caminho de volta pareceu mais curto. Seu Otávio seguia Jandira, mas agora seus passos eram rápidos, impacientes. A paz que ele sentira no terreiro tinha virado uma ansiedade forte. O sol da manhã batia forte, mas ele nem sentia o calor. Ele vai estar de pé, Jandira? A pergunta saiu pela terceira vez. Você vai ver com seus olhos, ela respondeu como das outras vezes. Sua calma era um contraste com a agitação dele. Quando as primeiras casas de cabaceiras apareceram, Otávio quase começou a correr. Sua respiração ficou curta. Ele passou pela capela de São Pedro, onde algumas pessoas pararam para olhar. Ouvia sussurros. É o seu Otávio, voltou da serra. E a Índia com ele? Será que o cavalo? Otávio ignorou tudo. Seu olho só enxergava a estradinha de terra que levava ao seu terreiro. Quando a mangueira apareceu, seu coração parecia querer sair pela boca. Ele parou por um instante com medo, tirou o chapéu e passou a mão no rosto suado. Vai, disse Jandira parada atrás dele. Otávio engoliu seco e andou os últimos passos. Virou o canto da casa de taipa e parou, congelou. No centro do terreiro, onde Marruá tinha ficado deitado e sofrendo por tantos dias, agora o cavalo estava em pé. Não era o Marruá forte de antes, estava magro, muito magro. Os ossos do quadril marcavam sob a pele. A perna direita dianteira estava firme no chão, mas ele não colocava todo o peso nela. Apoiava-a com cuidado, mas ele estava de pé e com a cabeça baixa, mastigando lentamente um punhado de capim fresco que Maria tinha colocado no chão. A respiração era calma, uniforme, sem chiado, sem gemido. Otávio não conseguia falar, não conseguia se mover. Ele apenas olhava, seus olhos percorrendo cada detalhe do animal. Foi Maria quem quebrou o silêncio. Ela saiu da cozinha com os olhos cheios de lágrimas. Ele levantou hoje de madrugada seu Otávio. De repente, ele tentou e conseguiu, e começou a beber água. Agora está comendo. Olha só. Marruá pareceu perceber a presença do dono. Ele levantou a cabeça lentamente. Seus olhos grandes, que antes estavam vidrados de dor, agora estavam claros, limpos. Ele olhou diretamente para Otávio. Um som saiu da garganta do cavalo. Uma bufada suave, familiaríssima. Era o mesmo som que ele fazia quando Otávio chegava do trabalho. Foi como se um cordão muito apertado no peito de Otávio se rompesse. Um soluço subiu, incontrolável. Ele não tentou segurar, deixou as lágrimas caírem. Caminhou até o cavalo, devagar, como se aproximasse de um sonho. Marruá, companheiro? Ele estendeu a mão tremendo e tocou o pescoço do cavalo. A pele estava quente, viva. Não tinha mais o suor frio de antes. Marruá inclinou a cabeça para o toque, esfregando levemente o focinho no ombro do dono. Otávio enterrou o rosto no pelo do pescoço do cavalo e chorou. Chorou baixo, com o corpo todo tremendo. Chorou por todo o desespero, por todo o medo, por toda a esperança que tinha parecido loucura. Maria chorava também, limpando o rosto com o avental. Jandira ficou um pouco afastada, observando. Um leve e profundo alívio apareceu em seus olhos. A notícia correu como fogo. Em pouco tempo, um pequeno grupo se formou na cerca do terreiro. Seu Chico, seu Adalberto, seu Raimundo. Todos os vaqueiros que tinham sugerido o tiro de misericórdia. Eles ficaram parados de chapéu na mão, olhando para a cena. Seu Raimundo foi o primeiro a falar, sua voz rouca de espanto. Mas é um milagre, Otávio. O Dr. Zé tinha dito... Ele tinha dito que não tinha jeito. Seu Chico apenas balançava a cabeça sem acreditar. Eu vi ele deitado, eu vi a perna, isso aqui não é coisa desse mundo. Otávio se afastou um pouco de Marruá, limpando o rosto com as costas da mão. Ele olhou para os amigos, depois olhou para Jandira, que continuava quieta. Ele respirou fundo. É coisa desse mundo, se. É um conhecimento que a gente não tinha, que eu não conhecia. Sua voz era firme, carregada de uma nova certeza. Foi a Jandira, o povo dela, e um acordo que eu fiz.
Todos os olhos se viraram para Jandira. Olhares que antes eram de desconfiança ou curiosidade distante, agora eram de respeito, de admiração e de um pouco de vergonha. A gente não sabia, disse seu Adalberto baixinho. Eu também não sabia, disse Otávio. Aprendi. Marruá deu um passo, mancando levemente, e foi até o coxo de madeira onde Maria tinha colocado mais capim. Ele começou a comer com vontade. O som dos dentes dele mastigando, aquele som comum e vivo, era a coisa mais bonita que Otávio já tinha ouvido. Ele se virou para Jandira. As palavras que ele queria dizer eram muitas, mas pareciam todas pequenas diante do que ele sentia. Obrigado, era pouco. Eu devo a vida dele a você. Era grande, mas ainda não capturava tudo. Jandira entendeu o silêncio dele. Ela acenou com a cabeça. O acordo foi cumprido. Os dois lados. Agora é cuidar dele. A perna vai ficar forte devagar. A carne vai voltar. Ele vai viver. Otávio apenas assentiu, engolindo a nova onda de emoção. Ele olhou para Marruá comendo, depois olhou para o círculo de amigos e vizinhos. O terreiro dele, que tinha sido um lugar de tristeza e desespero por tantos dias, agora estava cheio de vida e de uma luz nova. Uma luz que tinha vindo da serra e que ele sabia que nunca mais iria se apagar dentro dele. Algumas luas se passaram. Em Cabaceiras, a vida seguia seu ritmo lento. O milagre da cura de Marruá ainda era comentado no mercadinho, na fila do carneiro, mas já não era novidade, tinha virado história. Marruá estava no pasto atrás da casa. Ele ainda mancava um pouco, um lembrete suave do acidente, mas a carne tinha voltado ao seu corpo. Ele conseguia correr pequenas distâncias. Seu pelo brilhava sob o sol. Seu Otávio passava parte da manhã com ele, escovando seu pelo, conferindo a perna curada. Uma tarde, Otávio estava na cozinha. Maria colocou o café para passar. Vai sair, seu Otávio? Ela perguntou, vendo-o pegar um saco de pano. Vou dar uma caminhada, ele respondeu, enchendo o saco. Ele colocou um pacote de café torrado da própria colheita. Pegou um tablete grande de rapadura, daquela bem dura que ele gostava. Amarrou o saco. Maria sorriu, sem fazer mais perguntas. Ela já sabia. Otávio saiu a pé. Não pegou a estrada principal. Pegou o caminho de carro de boi que levava à Serra do Água Branca. Dessa vez, ele não seguia ninguém. Ele conhecia o caminho. Seus passos eram firmes, sem a ansiedade de antes. Ele cumprimentou um vaqueiro que passava com um pequeno rebanho. Tudo bem, seu Otávio? Indo para a serra? Tudo em paz, yes. Vou fazer uma visita. O vaqueiro acenou sem estranheza. A notícia da amizade dele com a mulher Pancararu já não era motivo de fofoca. Era só um fato. Quando chegou a clareira, o sol da tarde descia suave. Jandira estava lá, sentada perto do círculo de pedras, tecendo algo com fibras secas. Ela olhou para cima quando ele chegou, mas não pareceu surpresa. Era como se ela estivesse esperando. Boa tarde, disse Otávio. Boa tarde, respondeu Jandira. Ele se aproximou e sentou numa pedra perto dela, não dentro do círculo, mas ao lado. Ele abriu o saco. Trouxe umas coisas, café da minha roça e rapadura. Jandira olhou para as oferendas simples e um pequeno sorriso tocou seus lábios. O café da sua roça é forte. É sim, do jeito que presta. Ele pegou um pequeno fogareiro de lata que tinha trazido, acendeu e pôs a água para feriar. Enquanto isso, quebrou um pedaço da rapadura e ofereceu a Jandira. Ela aceitou. Ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo a água começar a cantar no fogo. E o Marruá? Perguntou Jandira, mastigando o doce duro. Tá quase novo. A mancha vai ficar na perna, mas ele já corre, já até briga com o cabrito pelo capim. É bom ouvir. E aqui? Perguntou Otávio, olhando em volta. Tá tudo bem? Tá. As plantas que você regou cresceram bem. A chuva das últimas noites ajudou. O café ficou pronto. Otávio serviu em 2 canecas de alumínio que tirou do saco. Entregou uma para Jandira. Eles beberam o café quente e amargo, acompanhando com pedaços de rapadura. Não era uma cerimônia. Era apenas 2 pessoas tomando café à sombra de uma árvore grande. Depois de um tempo, Otávio olhou para o círculo de pedras. A luz do fim de tarde fazia as sombras das pedras alongarem. Eu fico pensando naquele meu avô, no Joaquim. Ele sentava aqui também? Tomava café? Provavelmente, disse Jandira. Ele gostava de contar histórias de boiadas. Meu bisavô gostava de ouvir. Otávio balançou a cabeça maravilhado. Acho que eu herdei a teimosia dele, mas não herdei a história. Que coisa! O sol começou a se esconder atrás da serra.
Jandira se levantou. Vou acender as velas. Hoje é noite de cuidado. Ela foi até o círculo e começou a preparar. Otávio ficou sentado, observando. Quando ela pegou o isqueiro, ele se levantou também. Deixa eu acender uma? Ele perguntou, a voz um pouco hesitante. Jandira parou, olhou para ele. Então, estendeu o isqueiro de pedra. Pode ser. Otávio entrou no círculo. Não era a primeira vez, mas agora era diferente. Ele não estava cumprindo uma condição, estava fazendo uma escolha. Ele se ajoelhou diante de uma das velas grossas, pressionou o isqueiro. A chama surgiu. Ele a protegeu com a mão até ela ficar firme. O gesto era cuidadoso, conhecido. Jandira acendeu as outras. Logo, pequenas chamas dançavam no centro do terreiro, contra o céu que escurecia. Otávio saiu do círculo e voltou para sua pedra. Ele não iria embora ainda. Ficaria sentado ali, em silêncio, vendo as velas queimarem. Não por obrigação, porque aquele lugar agora fazia sentido para ele. Era um lugar de paz, um lugar onde uma ponte tinha sido construída, primeiro pelo seu avô e agora por ele. Jandira se sentou do outro lado. Você não precisa ficar, ela disse. Eu sei, respondeu Otávio. Eu quero. E ficaram assim, em silêncio, sob a gameleira centenária. As chamas iluminavam os rostos deles. Não havia mais medo, não havia mais desconhecido. Havia apenas o círculo de pedras, o fogo e a certeza tranquila de que algumas pontes, uma vez construídas, nunca mais se quebram. Otávio olhou para as chamas e sentiu, no fundo do peito, que aquele também era um pouco o seu terreiro. E ele prometeu a si mesmo que voltaria, outras vezes, só para tomar café e ajudar a cuidar.